Muito boa noite, companheiro ministros na era de pedra angular. Para mim é uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para saudá-los e pedir a Deus suas bênçãos a cada um de vocês e que Deus os use grandemente em sua obra neste último dia e assim se realiza a pesca milagrosa deste último dia, para o qual quero ler em São Mateus, capítulo 13, versículo 47 ao 50, onde diz Jesus Cristo: Assim mesmo o reino dos céus é semelhante a uma rede que echada en el mar. Assim mesmo o reino dos céus é semelhante a uma rede. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons e os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. E assim, Ele nos ajude para estarmos conscientes desta pesca milagrosa correspondente a esse tempo final. O nosso tema para essa ocasião é os pescadores de Deus no último dia. Podem se sentar, por gentileza. Cristo, quando Cristo chamou os seus discípulos para o ministério, encontramos em São Mateus capítulo 4, versículo 19, que disse, vamos ler, capítulo 4, versículo 18 ao 20, para que tenhamos o quadro claro. Cristo já estava batizado por João Batista, ele estava cheio do Espírito Santo e também ele já havia estado afastado no deserto por 40 dias e 40 noites, o qual não comeu e nem bebeu, ou seja, que ele esteve de jejum. E agora, começando o seu ministério, diz, andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançaram a rede ao mar porque eram pescadores, e lhes disse, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Eles então, deixando naquele instante as redes, o seguiram. Passando dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, que arrebentavam suas redes, e os chamou. E eles, deixando naquele instante o barco e a seu pai, o seguiram.
Aquí podemos ver Aqui podemos ver como Cristo como Cristo começou a chamar os seus discípulos, e quando chamou a Pedro e a André, disse a eles: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Agora, para poder entender esse mistério do qual Jesus fala, vos farei pescadores de homens, temos que entender o que são as eiras e assim entender que a eira de peixes corresponde ao cardume ou dispensação do cristianismo, e o cristianismo, no tempo das perseguições, quando se escondiam nas cavernas, nas catacumbas, eles desenhavam os peixes como símbolo do cristianismo, porque o cristianismo está representado no cardume de peixes, e agora Cristo para o cardume de peixes, onde os crentes estão representados em peixes. Cristo disse aos seus discípulos: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vejam esta metáfora que Cristo usa aqui, representando os escolhidos em peixes, os quais seriam pescados pelos discípulos de Jesus Cristo e por todos os mensageiros que Ele enviaria para chamar e juntar os seus escolhidos de etapa em etapa, de era em era. O anjo mensageiro, em cada era, com um grupo de ministros de sua era, tem estado encarregado da obra de pescar aos escolhidos de Deus, essas almas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, tomá-los do mar ou águas, que são o mundo, nações, povos e línguas, e irem com a rede do Evangelho e pescar a esses peixes, que são os filhos e filhas de Deus. Agora, para o tempo final, nos diz aqui que haverá uma pesca. Diz que a rede que foi lançada ao mar será tirada e se lançará fora os peixes maus, e os peixes bons serão recolhidos. Diz. Vamos ler de novo essa parábola, capítulo 13, versículo 47 ao 50. Assim mesmo, o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe toda classe de peixes. E uma vez cheio, atiram à praia e, sentados, recolhem os bons na cesta e os maus lançam fora. Assim será no fim do século. Para o fim do século, também na parábola do trigo e do joio, Cristo falou, dizendo que se realizaria a colheita, ou seja, a cega. Encontramos em uma das três festas anuais que o povo hebreu tinha, nas quais se apresentava cada pessoa diante de Deus
encontramos que na festa da semana, no final, o trigo já tinha sido recolhido. As primícias do trigo são os filhos e filhas de Deus. As primícias da semana é o nosso Senhor Jesus Cristo. No meio do povo hebreu, a colheita ou cega começava com a semana, e o primeiro filho de Deus que foi colhido foi o nosso Senhor Jesus Cristo, e está representado naquele feixe, aquele feixe que foi pega da cevada, porque a cevada era o primeiro que era colhido. Por isso, Jesus Cristo está representado nesse feixe da cevada, a qual foi oferecida no domingo de ressurreição, porque era depois de passada a Páscoa, ou seja, depois de passado o dia 15, que era Páscoa, do mês de Abi. Depois, no dia 16, se oferecia a Deus a oferta movida das primícias, dos primeiros frutos. E os primeiros frutos eram os da cevada. A cevada se colhia primeiro que o trigo. E agora podemos ver como isto já foi cumprido em Jesus Cristo. E agora, a colheita do trigo vem depois, e no final da colheita do trigo, Deus se apresenta tudo o que foi colhido. Se apresenta a Deus tudo o que foi colhido. Mas a primícia também do trigo temos, que são os escolhidos de Deus. Agora, para o tempo final, vai acontecer algo. Mas isso nós vamos deixar quietinho aí. Encontramos nesta parábola que para o tempo final se realizará a colheita do trigo. O trigo representa a todos os filhos de Deus e representa a todos os que entrariam ao programa divino. E para o tempo final, Cristo disse que para realizar essa colheita, enviará os seus anjos. Enviará os seus anjos com a ferramenta para colher. Em São Mateus 24, 31, diz que enviará os seus anjos com grande voz de trombeta. E em Apocalipse, capítulo 14, nos diz, do versículo 14 em diante: olhei, e eis uma nuvem branca, e sobre a nuvem um semelhante, e sobre a nuvem um sentado semelhante ao Filho do Homem, que tinha na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E do templo saiu outro anjo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: mete tu hoz y ciega
Põe a tua foice e cega, porque a hora de cegar chegou, está madura. pois o fruto da terra está maduro. O milho da terra está maduro. E o que estava sentado sobre a nuvem pôs a sua foice na terra, e a terra foi colhida, cegada. Aqui podemos ver, no livro do Apocalipse, o mesmo que Cristo nos falou em São Mateus, capítulo 13, versículo 30 ao 43, com relação à cega ou colheita, para se realizar no fim do século. Por quem? Pelos anjos do Filho do Homem, os anjos de Jesus Cristo, enviados para o último dia. Esta colheita é o mesmo que esta pesca milagrosa que Cristo disse que se realizaria no fim do século, onde seria recolhido o bom em cestas e o mal seria lançado fora. Agora, para os tempos passados, os que trabalharam pescando peixes, filhos e filhas de Deus, no tempo dos apóstolos, trabalharam com os apóstolos. Depois, os que trabalharam na primeira era, trabalharam com o apóstolo São Paulo. Os que trabalharam na segunda era, trabalharam com o mensageiro Irineu, ali na Europa. Depois, na terceira era, Marte também na Europa. Depois, na quarta era, com Colombo, na Europa também. Depois, na quinta era, com Lutero na Europa também. Depois, na sexta era, com Wesley, na Europa também. E do território onde Deus enviou esse mensageiro, e aí se estendia a mensagem para outras nações também, para a pesca dos peixes de Deus, dos filhos e filhas de Deus. Depois, Jesus Cristo passou em Espírito Santo à América do Norte, onde enviou o reverendo William Branham para a obra de pescar os peixes para a sétima era da Igreja Gentia. Encontramos que com cada um desses mensageiros, Deus também enviou ministros que trabalharam neste trabalho como colaboradores do grande trabalho da pesca milagrosa de cada era. E agora, para a América do Norte, podemos ver quem foi o mensageiro que esteve diante do trabalho de Deus na pesca milagrosa, que é a sétima era da Igreja Gentia. Mas essa era já terminou. E agora estamos na era de pedra angular, no último dia e no fim do século. Para quê? Para a pesca milagrosa desse tempo final, do fim do século, para o qual Cristo disse que enviará os seus anjos. Os anjos são as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, o ministério de Moisés por segunda vez e o ministério de Elias por quinta vez, para esse trabalho milagroso de pescar os escolhidos de Deus correspondente a este tempo final. Lembra o nosso irmão Branham, naquela visão em que o anjo de Deus estava ensinando a pescar, era para pescar os peixes de Deus.
Y ahora, para el día posterior, E agora, para o último dia, encontramos que teremos a pesca milagrosa mais gloriosa de todas, porque é a pesca milagrosa dos grandes peixes, representados em 153 peixes que foram pescados quando Cristo já havia ressuscitado e esteve com seus discípulos. E eles pescaram essa pesca tão grande, que vejam como nos diz em São João, capítulo 21, capítulo 21, versículo 6 ao 11, verset 6 à 11. diz assim: E lhes disse, lançai a rede à direita. Il dit au lagué pour via sous bord droite. ¿A la derecha de qué? À direita do quê? Qui bord? A la derecha de la barca. À direita do barco. Y hallaréis. E achareis. Ahora vean ustedes. Agora vejam. Ellos habían ido a pescar Eles tinham ido pescar durante la noche durante a noite y nada habían pescado. e não tinham pescado nada. Pero ahora Mas agora, vamos a leer desde un poquito antes vamos ler desde um pouquinho antes, para que tengamos el cuadro para que claro. tenhamos um quadro claro. Dice así: Diz assim: Simón Pedro les dijo, Simão Pedro lhes disse, voy a pescar. vou pescar. Ellos les dijeron, Eles lhe disseram, vamos nosotros también contigo. nós também vamos contigo. Fueron E foram y entraron en una barca e entraram em uma y canoa, aquella noche e aquela noite não pescaram nada. Yo pas pour un. Cuando ya iba amaneciendo, Quando já ia amanhecendo, se presentó Jesús en la Jesus se playa, apresentou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Les Jésus paraît de bord de l'eau, mais disciples n'ont pas reconnaître si c'était lui-même. Vean ustedes, Vejam, cuando ya estaba amaneciendo, quando já estava amanhecendo, se presentó Jesús Jesus se apresenta y ellos no sabían que era e eles Jesús. não sabiam que era Jesus. Y les dijo, E lhes disse, hijitos, ¿tenéis Filhinhos, algo de comer? tem alguma coisa para comer? Est-ce que nous pas gagner là pour manger? Le respondieron, no. Responderam não. Non. Él le dijo, E ele disse, echad la red a la joguem derecha a de la rede barca à y direita hallaréis. da canoa e achareis. Hier sous bord droite quand notre là n'a joint qui chante. Entonces la E echaron então y ya no a podían jogaram e já sacar, não podiam tirar, e já não podiam tirar pela grande quantidade de peixe. Vieillard, mais yo pas capable d'aller sortir dans de l'eau, c'est tellement il était plein de poissons. Entonces aquel discípulo E então aqueles a discípulos, quien Jesús amaba, dijo, aquele Pedro, discípulo a quem Jesus amava, el Señor. disse a Pedro, é o Senhor. Si tu remets dit Pierre comme ça, c'est Seigneur, ah oui. Simão Pedro, quando olhou que era o Senhor, se cingiu a roupa porque tinha se desposado dela e se lançou ao mar. Simon Pierre t'entend parole ça yo, c'est Seigneur, il mettait rad sur lui parce qu'il était tout tourné, il a école dans de l'eau. E os outros discípulos vieram com a canoa arrastando a rede de peixes, pois não estavam em terra, senão como que a 100 côvados. Même tap tourné à terre dans canotte là, yo tap traîner plivier qui était plein poisson en derrière yo. Yo pas trop loin rivage là, 100 mètres comme ça. Ao descer a terra, viram brasas postas, viram peixes em cima deles e pão. Jesus lhes disse, trazei dos peixes que acabais de pescar. Subiu Simão Pedro e tirou a rede, a terra cheia de grandes peixes, 153, e até, sendo tantos, a rede não se rompeu.
Agora, 153 peixes, si son pequeñitos, se são pequeninos, caben en cualquier cabem red pequeña. em qualquer pequena rede. Pero si son peces Mas se são peixes grandes, se necesita una red grande, é preciso uma rede grande fuerte, e pessoas fortes para sacar esa red. para tirar essa rede. Y estos peces eran grandes. E esses peixes eram grandes. De estos peces Desses peixes es que le habló el ángel é que o anjo falou ao nosso irmão Branham y le estaba enseñando e estava ensinando cómo pescar peces como pescar peixes grandes. grandes. Y aquí están esos peces E grandes, aqui estão esses peixes grandes, los cuales le hablaba dos quais ele falava, el ángel, o anjo, los cuales no pudo os quais não pôde pescar. nuestro hermano Branham, O nosso irmão Branham, porque jaló antes porque ele puxou antes do tempo o anzol. pero esos peces grandes Mas esses peixes grandes serán pescados serão pescados y representan e representam hijos e hijas de filhos e filhas de Deus los gentiles entre os gentios. y también E também, ahí vamos a incluir aí vamos incluir los aos 144 144 mil, pero tenemos mas temos los escogidos del día os escolhidos do último dia dentre os gentios, que são os melhores peixes, que são os que vão ser transformados. E estes são os melhores, estes são os maiores de todos os peixes do Senhor. Agora, 153 não significa que são apenas 153 escolhidos, senão que, sendo um número simbólico, ou seja, esse número, 153 peixes, que foram 153 peixes realmente. Depois representa aos que serão pescados no último dia, sob o ministério das duas oliveiras, sob o ministério de Moisés e Elias. E onde estão? Os que estarão trabalhando com os ministérios de Moisés e Elias, braço a braço, nessa pesca milagrosa. Aqui estamos. Temos visto quem são os pescadores de Deus no último dia. São os anjos do Filho do Homem, com todos os que estarão trabalhando nesse trabalho, com os anjos do Filho do Homem, os que estarão trabalhando com os ministérios de Moisés e Elias, ministérios que estarão manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia. Agora, para essa pesca, tem que trabalhar de acordo à direção do que tem o mandado para realizar essa pesca. Miguel, que já foi pescador, ele não pode dizer: não, eu sei disso, eu vou jogar a rede do meu jeito. Pois sabe de uma coisa, Miguel? Que se tu joga do teu jeito, tu vai estar pescando. Mas não essa pesca milagrosa. Não, eu vou jogar para a Inglaterra. Está bem, vai pescar na Inglaterra se tu quiseres. Outro pode dizer: não, eu vou jogar para a África. Vai jogar, vai pescar na África. Não, eu sei pescar. Eu vou jogar para a Rússia. Vai, muito bem, vai pescar na Rússia. Eu vou ficar pescando na América Latina e no Caribe, com todos os que Deus coloca nas minhas mãos. Miguel, onde tu quer pescar, Miguel? Eu agradeço a Deus porque Miguel quer pescar comigo na América Latina e no Caribe. E vocês?
gracias a Eu Dios. agradeço a Deus por cada um de vocês. Chaque de nous-mêmes. ¿Saben ustedes una cosa? Sabem de uma coisa? Dicen que hay peces Dizem que há peixes que nacen en un sitio que nascem em um lugar y después se van para otro e sitio. depois vão para outro lugar. ¿Cuáles son esos peces, Julio? Qual é desse peixe, Júlio? Está el salmón, ¿verdad? Ah, o salmão, não é verdade? Eu não sei qual é o outro. También hay aves E que também tem tienen aqueles que têm sus huevos en un lugar, ali, põe seus ovos, as suas ovas em um lugar, depois que nasce vai viver em outro lugar. pero saben ustedes una Mas cosa, sabem de uma coisa? la simiente de Dios A semente de Deus, de África, da África, Dios la ha traído para acá. Deus trouxe para cá. La simiente de A Dios semente de Deus de Europa da Europa ahora se encuentra en la América agora se Latina. encontra na América Latina e no Caribe também. La simiente A semente de Dios de Deus, que una vez estuvo por que otro uma lugar vez esteve por outros lugares y que produjo, e que produjo los hijos de produziu os filhos dessas eras. Non, là, ça, yo. Ahora vean ustedes, Agora vejam, por cuanto en el día posterior porquanto no último dia la cosecha a colheita del trigo, do trigo, que también es la pesca que milagrosa também é a pesca milagrosa de los peces de Dios, dos peixes de Deus, los escogidos de Dios, dos escolhidos de Deus, porquanto estaria se realizando en la América Latina. na América Latina e no Caribe. Él trajo esa simiente Ele trouxe essa semente hasta este territorio. até este território. No importa Não importa en qué forma hemos em que aparecido forma aparecemos aqui, acá. Ha sido por medio tem sido por meio de estas conquistas dessas conquistas de ciertas naciones de certas nações a nuestros antecedentes aos nossos antecedentes Descendants avant nous, yo. o antecesores. ou antecessores, Los trajeron en os una trouxeram em uma forma, forma, en otra forma. em outra forma, para que nós nascêssemos aqui. Por eso no nos quejamos. Por isso não nos queixamos da forma En que hemos aparecido acá. em que aparecemos aqui, No nos quejamos não nos queixamos da forma que han venido em que vieram nuestros antecesores. nossos antecessores, Aunque vinieron mesmo que vieram tratados, maltratados. pero Mas aqui estamos. todo obró para bien. Tudo cooperou para o bem. Nosotros estar acá. Foi para nós estarmos aqui. Y ahora E agora, la pesca milagrosa a pesca milagrosa del día postrero do último dia está llevando acá. está se realizando La América Latina. na América Latina e no Caribe. Si ustedes estudian Se vocês estudam las diferentes pescas as milagrosas diferentes pescas milagrosas en donde Jesucristo onde intervino, Jesus Cristo interveio, ustedes encontrarán vocês encontrarão que todo habla que tudo fala del recogimiento do recolhimento de los escogidos de dos Dios escolhidos de de Deus los diferentes tiempos. dos diferentes tempos. Nosotros nos toca E agora nós corresponde la pesca a pesca de este día postrero. deste último dia Y nosotros le damos gracias a e Dios nós damos graças a Deus porque así como se llevó a porque cabo assim como se realizou una pesca milagrosa uma pesca milagrosa en la tierra de Israel, na terra de Israel, en Asia Menor, na Ásia Menor, en Europa na Europa y en Norteamérica, e na América do Norte, en este día postrero, neste último dia, está llevando a cabo está se realizando na América Latina e no Caribe. esta es la pesca E essa é a pesca milagrosa única que queda única que resta en el programa divino. no programa divino. Esta pesca milagrosa Com esta pesca milagrosa, pescaremos pescaremos a todos os escolhidos de Deus entre os gentios e também do povo hebreu. esta es la pesca milagrosa Essa é a pesca milagrosa, más grande maior e gloriosa de todos los tiempos. de todos os tempos. Y para nosotros E para nós es muy importante é muito importante que nosotros estamos porque nós estamos trabalhando en esta pesca nesta pesca milagrosa bajo la dirección sob a direção del ministerio de Jesucristo do ministério de Jesus Cristo, correspondiente correspondente a este día posterior. a esse último dia. El ministerio de Jesucristo O ministério de Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestando manifestando os ministérios de sus ángeles, de seus anjos, que são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés y de Elías e de Elias y ministerio e ministério de Jesús. de Jesus, Porque fue Jesús porque foi Jesus el que habló la palabra. o que falou a palavra. Tiren la red a la derecha. Joguem a rede à direita. Y ahora podemos ver, E agora podemos ver tirando la red a la derecha, que, lançando a rede à direita, se pesca se pesca los peces os peixes
correspondientes a la pesca milagrosa correspondente à del día pesca milagrosa do último dia. Beleza na dernier jour. Ahora podemos ver Agora podemos ver que tirando la red, que, lançando a rede, mensaje a mensagem que que corresponde al evangelio del ao Evangelho do Reino se recoge se recolhe a todo escogido a todo escolhido do último dia, que são os peixes de Jesus Cristo deste último dia. hemos visto Vimos lo que quiénes son los pescadores quem são os de Dios pescadores de en el Deus día no último dia Chez bon Dieu na dernier jour. y hemos visto e vimos quiénes estarían trabajando quem estariam trabalhando con los pescadores del com día os pescadores do último dia, con los ministerios com de os los dos ministérios das duas oliveiras, olivos, con Moisés y Elías. com Moisés e Elias. ¿Y dónde están los que E estarían onde estão os que estariam trabalhando con Moisés y Elías? com Moisés e Elias, Dos olivos. com as duas oliveiras, Esta pesca milagrosa nesta pesca milagrosa do último dia? Aqui estamos, presente neste último dia, vendo esta gloriosa pesca milagrosa de peces grandes, de peixes grandes, porque estos son los peces porque estes são os peixes que recibirán que receberão la transformación a de nuestro transformação de nossos corpos, cuerpo, estando vivos, estando vivos, y los que han partido e os que partiram serán resucitados serão ressuscitados em corpos eternos. si alguno de los nuestros E se alguns dos nossos se foi, voltará en el cuerpo no corpo eterno. Agora, ¿dónde quieren ustedes pescar? onde vocês querem pescar? Yo le doy gracias a Eu Dios agradeço a Deus por cada uno de ustedes, por cada um de vocês, los cuales Dios ha puesto os quais Deus colocou do meu lado, para esta labor para esse trabalho da pesca milagrosa de día posterior. desse último dia. Y me alegro E me alegro de que no están de protestando. que não estão protestando. ¿Cuántos de ustedes han pescado? Quantos de vocês pescaram alguma vez? Qu'on a pêché une fois. ¿Cuántos han pescado de Quantos pescaram de anzol ou de rede Bueno, ustedes saben, ou de arpão? Bom, vocês sabem que quando está se pescando, si viene una persona se vem uma pessoa que no está de acuerdo con que lo não que está de acordo com os que estão pescando, o que no es de los que ou que está não del é grupo de los que están do pescando, grupo dos que estão pescando, y comienza a meterse en e el agua, começa a entrar na água, espanta los peces. espanta os peixes. Ese es un estorbo. Esse é um estorvo. Ahora, Agora, nunca sea de estorbo nunca seja de estorvo en la obra de Dios, na obra de Deus, en esta pesca milagrosa. nessa pesca milagrosa. No interrumpan Não en interrompam, ningún momento em momento algum, esta pesca milagrosa. esta pesca milagrosa. Trabajen en esta pesca Trabalhem nesta pesca milagrosa de acuerdo a las de acordo às instruções bíblicas que Dios nos da que Deus nos dá para este día posterior. para esse último dia. Jesucristo dijo, Jesus Cristo disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo daros testimonio para testificar estas coisas às igrejas. aún de esta pesca milagrosa, Até desta pesca milagrosa, ele nos daria testemunho que hagamos esta para que façamos esta pesca conforme al orden conforme a ordem divina, correspondente a esse tempo. no vayan a interrumpir Não interrompa esta hermosa pesca esta formosa pesca milagrosa deste último dia. no queremos Não queremos Dios los deje para que otro Deus sitio pescar, o deixe para outro lugar, lance você para outro lugar para pescar. E tampouco queremos que Él se los lleve a descansar. que Ele os leve a descansar. ¿A cuántos les gustaría ya Quantos gostariam já de descansar na sexta dimensão? La réponse dans la sixième dimension. allá no hay trabajo, Ali não tem trabalho. allá no están trabajando? Ali não estão trabalhando. Ellos mismos dijeron, Eles mesmos disseram: aqui não trabalhamos, nem comemos, ni dormimos. nem dormimos. Así le dijeron Disseram assim al séptimo ángel mensajero ao sétimo anjo mensageiro cuando los visitó quando os visitou algunos años alguns anos antes da sua partida. y ahora E agora nosotros estamos aquí nós estamos aqui en la labor no de trabalho la pesca da pesca del día posterior. do último dia. Que Dios nos Que ayude Deus nos ajude y nos permita comprender e nos permita compreender completamente la labor o trabalho de la pesca da pesca para que así para que assim
Deus nos use nesta pesca milagrosa e nos escape, não escape de nós nenhum dos peixes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Quando dizemos que não nos escape, que todos sejam pescados. Primeiro são peixes e depois são pescados, porque já estão pescados quando já estão dentro. Agora podemos ver que precisamos amar-nos uns aos outros e trabalhar em companheirismo uns com os outros e que não tenham discussões, nem ciúmes e nem nada disso entre os pescadores. Deus colocou do meu lado a Miguel Bermudes Marim, o qual foi um pescador e sabe disso. E Deus o colocou para que me ajude nesse trabalho e para que com vocês, ministros, ele esteja sempre trabalhando e sejam bem orientados no trabalho desta pesca milagrosa na América Latina e no Caribe. Esteja sempre de acordo com Miguel em todo este trabalho que está se realizando em toda a América Latina e no Caribe, para que assim reportemos a Deus esta pesca milagrosa que Ele encomendou em nossas mãos para este último dia. Estamos em um tempo em que todos temos que estar bem unidos em amor divino, para que assim realize completamente esta pesca milagrosa. Deus prometeu e Deus fará, Deus cumprirá, e nós somos os instrumentos que Ele estará usando para esse trabalho. Tantos vocês aqui no Haiti, como os ministros na Venezuela, os ministros no México, na República Mexicana, os ministros nos diferentes países da América Latina e do Caribe. Todos estamos nesse trabalho da pesca milagrosa correspondente a este último dia. Temos que ter a rede onde? À direita. Quando se fala da direita, se fala do poder divino, à direita de Deus. Agora, podemos ver que a rede colocada à direita, à destra, é a rede colocada de acordo ao trono de Deus. Jesus Cristo se sentou onde? No trono de Deus, à destra de Deus. E por isso, à destra é lançada a rede neste último dia, e a rede cai na América Latina e no Caribe para a grande pesca milagrosa das almas de Deus que tem escrito o seu nome no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Para mim tem sido um privilégio grande dar-lhes testemunho desta pesca milagrosa do último dia e dar-lhes a conhecer quem são os pescadores de Deus no último dia e poder ver quais são os ministérios enviados por Cristo para este último dia, os quais estarão à frente deste trabalho na pesca milagrosa do último dia, como esteve frente à obra da pesca milagrosa em cada era, Jesus Cristo em Espírito Santo no mensageiro de cada era. E para o último dia, ele diz: eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar estas coisas às igrejas.
Este é o mensageiro através do qual Jesus Cristo estará em Espírito Santo manifestado, realizando esta pesca milagrosa, com o qual estarão os ministros deste último dia, trabalhando braço a braço, isso é, trabalhar braço a braço com o nosso Senhor Jesus Cristo manifestado através do seu anjo mensageiro na pesca milagrosa do último dia. Onde estão os pescadores de Deus? No último dia, aqui estamos, presentes, trabalhando nesta pesca milagrosa. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde e continuem passando todos uma noite cheia das bênçãos de Cristo. Eu agradeço a Deus por vocês, eu agradeço a vocês por tudo o que fizeram para a nossa estadia aqui e por vossa amabilidade, amor e carinho que nos tem expressado nesses dias. E peço a Deus que lhes abençoe grandemente, que lhes prospere espiritualmente e materialmente também, e que tenha abundância de alimento espiritual e também tenha abundância material, economicamente, para todos vocês ministros e vossas congregações, e que Deus lhes use grandemente em sua obra e realize aqui no Haiti esta pesca milagrosa prometida na Escritura. Assim também em todos os países latino-americanos e caribenhos, e que Deus nos use grandemente a todos neste último dia, nesta pesca milagrosa. Eu sempre vou estar com vocês, trabalhando nesta pesca milagrosa, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Bom, que Deus continue lhes abençoando a todos e que Deus lhes guarde. Novamente conosco, Miguel Bermudes Marim, para continuar e finalizar nossa parte nesta noite, nesta reunião de ministros tão formosa que estamos tendo nesta ocasião. Que Deus lhes abençoe e boa noite.